Boa noite, boa noite. Boa noite, Fernanda. Pessoal, me diz se tá bom a qualidade aí, porque agora eu tô testando aqui pelo, pelo notebook, porque a minha mulher não tá em casa hoje, ela quer o meu suporte aqui, né? Então eu tô fazendo pelo notebook e poder acompanhar também pelo celular, até para eu poder ver quando dá uma travada, ver as mensagens que vai chegando, né? Porque eu vi ontem ali no depois lendo as respostas que eu tava meio atrasado, né? Que eu tava vendo ali pelo celular e tava meio atrasado das respostas, tava respondendo coisas que já tava bem em cima, né? Então agora eu vou acompanhando pelo celular e vou falando aqui também. Me dizem aí, tá ótimo, tá beleza? Tá legal? Deixa eu compartilhar aqui. Agora acho que ficou até mais fácil para eu compartilhar no grupo. Aos poucos a gente vai se profissionalizando aqui, né? Não tinha costume de fazer live. Eu antes de começar a sequência de lives, eu só tinha feito live uma vez na minha vida. Apesar de eu já criar conteúdo ali desde 2019, eu já fazia alguns vídeos, mas é aquela coisa, você grava, você edita, você posta, né? Live é outra coisa. Então, tô aprendendo tudo agora também. Aí a gente vai se aperfeiçoando, vai se aprimorando. E eu vou aprendendo com vocês. Que aqui é o hermetismo prático, é as coisas práticas, vivendo e aprendendo na hora. Bom, acho que tá bom, né? Vamos ver enquanto o pessoal vai entrando. E aí, pessoal, vocês viram lá? Tô vendo os relatos, o pessoal mandando de que estão lendo o livro, já estão tendo algumas experiências, sonhos, sinais. Isso é bem interessante, né? De se ver. Marcos, fala sobre o corpus hermético. Então, Marcos, eu ainda vou esperar um pouco mais para frente para me aprofundar no corpus hermético, porque eu tô querendo até me planejar para as próximas lives e meio que criando ali uma certa cronologia de conteúdo com o Caibalho, né? Depois eu talvez eu pegar uma semana para falar cada dia de um princípio, né? Para a gente ir se aprofundando. Apesar que a gente tá falando aqui aos poucos de cada um, mas é meio que ainda no formato de uma conversa. O pessoal está se familiarizando ainda com o Caibalion, com os princípios herméticos. Tem um pessoal que já leu, que já está colocando em prática. Já estou recebendo até uns relatos ali de mudanças, né? Na percepção da pessoa, de sonhos, de de expansão mesmo, né, da mente, das percepções e coisas começam a acontecer. Então eu estou querendo ir me aprofundando ou começar a elaborar mais temas, talvez até dos 7 princípios, onde cada dia depois eu vou falar de um princípio e me aprofundar naquele princípio como se fosse uma aula mesmo, para que, né, a maioria das pessoas que me acompanham, pelo menos que estão no grupo, possam já ter essa base para a gente ir ali, né, no corpus hermético, né? Porque o corpus hermético ele é um pouco mais aprofundado, né? Que nem está aqui, né? Por exemplo, corpus hermético, para quem não sabe, é esse aqui. Ele é como se fosse a Bíblia do hermetismo. E é daqui que é extraído, na verdade, as leis herméticas, né? Tem muita gente que fica lá, não sei se quando vocês veem, mas tem muita gente que fica até me tirando ali do Caibalion, principalmente o pessoal mais avançado, né? Os ocultistas, os esotéricos, magos, o pessoal às vezes ali que é de maçonaria, ou que já foi iniciado em outras ordens, ficam tirando onda, porque né, no meio esotérico o pessoal tira onda do Caibalion, porque é a base, porque é um início, né? É uma coisa básica. Mas é básico para quem já está avançado. E aí você vê que o povo ali, tem muita gente, e por isso eu me afastei de muitas ordens e grupos que eu participei, porque eu via essa soberba e essa arrogância de muitos estudiosos, cabalistas, ocultistas, magos, esotéricos, bruxos, caramba quatro, porque já tinham acesso a outros conhecimentos muito mais avançados, como corpus hermético, tábuas de esmeralda, cabala hermética, clifótica, sistema de Goécia, telema, teosofia, enfim, os conhecimentos lá de Papos, do Aleister Crowley, Eliphas Levi.
E aí o pessoal tira onda, fica o cara falando de Kaibalho como se fosse uma grande coisa, uma grande descoberta, isso aí é só o básico e tal. E o Kybalion nem é o livro que Hermes escreveu, o Kybalion foi escrito por pessoas que nem se identificaram, né, e tal. Sim, eu sempre deixei isso bem claro nos meus vídeos, que o Kybalion é uma base, ele é um compilado dos corpos herméticos junto com a tábua de esmeralda e os escritos antigos do Antigo Egito, e foi sintetizado no Kybalion para que a gente tivesse acesso, né, a uma sabedoria milenar em um lugar só. Então ele é uma base, e ainda sendo base, para muitas pessoas que nunca teve acesso a esse conhecimento, é muito complexo, né? Muitas pessoas que não tiveram acesso a isso, ler, não conseguem compreender. Então é básico para quem já está muito avançado. Então é como se a pessoa estivesse lá fazendo doutorado, eu vejo assim, né? É como se a pessoa já estivesse fazendo doutorado em uma faculdade e tá tirando onda com quem começou a faculdade agora. Tipo, você tá fazendo faculdade, isso aí eu já sei. Nossa, isso aí é básico, eu já sei. A pessoa é arrogante, deixou a soberba subir por causa do conhecimento. Então, até no conhecimento aqui dentro fala, né, que o conhecimento pode se tornar um chumbo pesado, pode se tornar algo que vai te corroer por dentro, que te torna soberbo, né? E a soberba, ela precede a queda. E tem muitos que são assim. E não só na religião, em vários meios, porque isso é uma coisa do ser humano, de se achar melhor que os outros, porque tem acesso a algo que as pessoas não têm, e aí ele quer se engrandecer e se sentir superior e subjugar os outros, né? Inferiorizar os outros, menosprezar os outros, como diz aqui mesmo, que esse conhecimento alguns podem usar para menosprezar, para subjugar. É uma ferramenta de manipulação que muitos utilizam. E aí você vê muita gente tirando onda, que fala, o cara fica aí se achando, né? Sendo que eu nunca me achei de nada, eu tô compartilhando ali nos conteúdos. E muita gente comenta, né? O cara se acha por causa do Kybalion. O cara leu o Kybalion, acha que descobriu os segredos do universo e não sei o que lá, né? Mas o cara nem parou para ver os outros vídeos para entender a proposta. Ele viu um vídeo e quer fazer o comentário. Aí ele acha que eu descobri algo só no Kybalion e estou compartilhando o Kybalion. Mas o Kybalion é a base, é o início. Só que não adianta eu falar de um conteúdo avançado, por exemplo, de Kabbalah, sendo que o pessoal que me acompanha não tem nem a base. Se eu for falar de Sefirote, árvore da vida, caminho clifótico, as clifa, caminho de Tote, caminho de Sete, túneis de Sete, né? A Ensof, existência negativa, enfim, ninguém vai entender nada, não vai ter contexto, eu vou estar falando sozinho, então o que adianta? A gente precisa de uma base, as pessoas vão conhecendo, a gente vai avançando aos poucos, né? Então, eu busco nem me aprofundar, eu nem costumo falar de corpos herméticos tanto. Às vezes eu leio alguns trechos, vejo uns vídeos, sim, gravo uns vídeos falando de alguns trechos, porque é quase como uma Bíblia, né? Que aqui tem tipo passagens, né, de conversas de Hermes com Asclépio, né? Igual aquele livro também, o Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita que fala que são conversas também de Krishna com Arjuna, né? Então é até meio semelhante, porque tem toda uma passagem ali de conversas de Krishna orientando Arjuna, né? E é um conhecimento, é uma sabedoria ali também no Bhagavad Gita, parecido com o corpus hermético, só que aqui, né? Ó, quer ver, ó, vamos ver só, vou pegar aqui, ó, os capítulos, lá dos capítulos. Vamos falar só dos capítulos que tem no corpus hermético, o pessoal já entendeu um pouco, ó. Só falar dos capítulos que tem no corpus hermético. Mas eu recomendo o corpus hermético depois que você já leu o Kybalion e compreendeu um pouco, pelo menos, os princípios herméticos, né? Porque aqui já é um pouco mais espiritual, já é algo mais espiritual, que você tendo uma base, você já vai fazendo uma correlação, você já vai usando o princípio de correspondência para compreender o conteúdo do corpus hermético, porque o corpus hermético ele fala da criação, ele fala da inteligência de nous, de Poimandres, né, de Logos, quando Hermes teve esse contato ali no início, né, com essa consciência superior que começou a revelar a criação de Deus ali, como que foi criado as coisas desde o início ali. E quando você tem o conteúdo do Kybalion, dos 7 princípios, você vai compreendendo melhor esse processo e você vai processando ele na tua mente e visualizando, né, usando o princípio de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. E aí vai se tornando mais claro, e aí você vai tendo a sua compreensão das coisas, né? Ó, mas olha só, por exemplo, ó, vamos ler a introdução aqui, ó. Quer ver? Então, ó, Bhagavad Gita, ó, Krishna com Arjuna, também estou lendo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, é boa, é uma boa leitura. Quem lê isso aqui, beleza, não é que você não possa ler
é uma recomendação que eu faço, né? Tipo, por uma ordem, porque se eu tivesse alguém lá atrás para me recomendar, eu gostaria que me recomendasse essa ordem, porque tem gente que já quer passar logo, por exemplo, Kabbalah. A pessoa já vai estudar Kabbalah, já vai ler Zohar, né? Já vai ler ali Sefer Yetzirah, e aí pode dar um bug maior na mente, mais do que do Kybalion. O Kybalion vai dar ali umas explosão, mas não vai ser tanto assim como se você for para outros conhecimentos já mais avançados. Aí tipo, sei lá, ou então o cara vai pegar lá, vai ler Clavículas de Salomão, falando sobre invocação e dominação de demônios e daimons. Ou então vai ler Goetia, ou então vai ler Doutrina Secreta de Blavatsky, sem ter base nenhuma. Aí é loucura, entendeu? Possa ser que ele vai compreender? Possa, claro. Mas com uma base é melhor, porque senão é como você que está lá no ensino médio ainda da escola, querer pegar um livro de um doutorado numa faculdade e ler. Você pode ler? Claro que pode. Você pode compreender? Pode, né? Mas talvez você vai pular umas etapas que seriam importantes você ter antes como base, né? Mas, ó, o Corpus Hermético, né, ele é um compilado de vários livros, tipo, vários achados, né, lá no Antigo Egito, vários pergaminhos, que foi, dizem, né, que é de Hermes, né, que foi ali identificado como Hermes, sendo ali o autor, né, aí tem toda aquela história de Hermes ter sido Tote, que veio de Atlântida, né, e que depois ele teve um segundo Hermes que encarnou no Egito, que trouxe essa consciência ali de Tote, e que depois no terceiro, né, por isso que é 3 vezes grande, que no terceiro é como se fosse um conjunto de sábios que acessou essa sabedoria de Hermes. E aí por isso que tem alguns relatos que as pessoas ficam sem entender. Será que Hermes realmente foi uma pessoa? Será que ele era uma divindade? Ou será que foi um conjunto de sábios que trouxe esse conhecimento e se denominou como Hermes Trismegisto? As três formas podem estar certas, porque aqui mesmo fala que teve essas 3 passagens de Hermes, né? Primeiro como uma divindade, a própria sabedoria encarnada, depois como um Hermes, como um ser humano com essa sabedoria nele, como se fosse Jesus, né? Quando desceu também com a sabedoria divina ali para trazer o conhecimento, como Buda, como Krishna. E depois o conhecimento, né? Essa sabedoria de Hermes, ela foi fragmentada e se espalhou em várias pessoas. Como eu falei ontem também, como se o DNA dele, a alma dele, ela se espalhou para poder encarnar em outras pessoas. Então é como se de fato fossem várias encarnações ali de uma parte de Hermes que tem acesso a uma fagulha dessa sabedoria e acaba conseguindo acessar melhor essa compreensão para transmitir para os outros. Porque hoje, né, nos tempos atuais, a gente precisa de mais pessoas compartilhando esse saber. Não dá para ficar só em uma pessoa. Até porque se Jesus voltasse em uma única pessoa hoje, ele seria crucificado do mesmo jeito, porque é o que a gente vê. Sempre que aparece uma pessoa trazendo uma sabedoria, você vê como ela é crucificada? Você vê como os outros tacam pedra? Você vê como os outros desejam o mal? Tem gente que me deseja o mal de graça, de graça. Tipo, eu não ataco ninguém, eu não fico fazendo vídeo de reação a ninguém, eu não vou no perfil de ninguém xingar ninguém, mas tem um monte que me chega e deseja mal e deseja queda. Por isso que eu falo que tem um momento certo para você compartilhar, porque você precisa se fortalecer, porque infelizmente tem muita maldade no coração das pessoas, tem muito rancor, tem muito ódio que deseja o mal, a queda do outro, só porque ele pensa diferente. Então, se Jesus voltasse mesmo como carne, ia mandar para a cruz de novo. Por isso que hoje, tanto a consciência de Hermes, a consciência de Buda, a consciência de Krishna, a consciência de Maomé, a consciência de Todd, de Jesus, de todos esses sábios, né, de Saint Germain e de vários outros, não volta mais em uma única pessoa. Ela se dividiu e aí ela vai, né, encarnando em várias pessoas. E aí cada um vai tendo uma conexão maior com um tipo de caminho. Uns vai mais para o caminho de Buda, de Krishna, de Jesus, de Hermes, de Maomé, mas todos têm acesso a uma sabedoria divina para transmitir o quê? Amor ao próximo, o respeito, a compaixão, a união, porque afinal todos somos um. Só que esse um se dividiu em infinitos. Entende?
Então, é uma sabedoria que foi desvelada, é um conhecimento desvelado. Ele não pode ser mais velado a um pequeno grupo de pessoas e muito menos a uma única pessoa que se dá o direito. Não, esse conhecimento é só fulano que pode. Né? Igual os judeus, por exemplo. Os judeus, nossa, é o fim do mundo para eles ver alguém falando de Kabbalah sem ser judeu, né? Já teve uns judeus também no meu perfil. É engraçado que o meu perfil atrai de tudo. Atrai judeu, cristão, ocultista, bruxo, esotérico, ateu, todos. Em todos tem alguém puto que vai vir me xingar. Judeu fica louco. Judeu fica louco alguém falando de Kabbalah que não é do judaísmo. Por quê? Porque eles acham que a Kabbalah é deles. Eles acham que eles descobriram a Kabbalah. Mas não, a Kabbalah foi revelada sim, né, ali para o povo hebreu e tal. Eles tiveram mais acesso a essa informação de boca a ouvido e sintetizaram esse sistema cabalístico da árvore da vida. Mas quando você começa a realmente estudar ali o Zohar e ver a origem, isso não é dos judeus. Eles se apossaram disso e colocaram um monte de regras, um monte de dogma em volta ali da Kabbalah para você poder ter acesso. Aí você tem que ser judeu, você tem que ter mais de 40 anos, você tem que ter casado, você tem que ter não sei quantos filhos e blá blá blá, e tem que fazer todo um processo para poder estudar a Kabbalah, né? É igual na maçonaria, você entra na maçonaria, aí você tem que passar por vários níveis, várias fases para você poder ter acesso a um conhecimento, ou seja, são as pessoas que colocam dogmas. Que nem eu falei aqui. Ah, você quer ler esse livro? Você pode ler, mas eu recomendo primeiro esse para você entender esse. Não é porque é proibido, mas é isso que fazem nas ordens, em religiões, em seitas, em grupos, enfim. Fala, não, você não pode ler isso aqui, que é errado. Você só pode ler quando você tiver acesso a esse conhecimento aqui. Porque senão você está pecando e você será amaldiçoado, vai dar... Não, pô. Entende? Então, por isso que eu passei por vários caminhos e isso era uma coisa incomum em vários lugares que eu passei que eu não concordava. Eu falei, isso não tá certo. Isso não tá certo. Né? Para que todos esses dogmas? Então, não mudou muito da igreja, sabe? Aí você vem e fala, então não é só a igreja. Vários outros grupos usam desses dogmas para aprisionar, né, o conhecimento e deixar ele restrito a um grupo de pessoas. Aí fica criando essa cerca ali e manipulando os outros que não têm acesso. Entende? Então, por isso que eu senti essa necessidade. Não, vou começar a compartilhar e vai chegar em quem tem que chegar. E eu sei que vai vir pessoas que vai julgar, vai criticar, vai xingar, vai me desejar coisa ruim, mas eu tô pronto. Não tem problema, né? E assim vai. Enfim, mas vamos lá, ó. Vou ler só o sumário, ó, do Corpus Hermético, para quem tiver interesse depois de já ler esse livro também, ó. Introdução ao Corpus Hermético, aí lá, parte 1. Aí na parte 1 tem o capítulo 1, Poimandres, que é uma conversa de uma divindade superior com Hermes, né? Esse Poimandres vai trazer ali uma sabedoria para Hermes. Depois no capítulo 2 é o discurso universal de Hermes com Asclépio, que começa na página 79. Capítulo 3 é discurso sagrado de Hermes Trismegistros. Capítulo 4, a cratera e a unidade, a mônada. Aí aqui vai falar da mônada, né? Que é como se fosse a alma primordial que vai se dividir. Depois fala aqui no capítulo 5, o Deus invisível é muito aparente, né? Então vai falar como Deus se revela através de sua criação. Capítulo 6, o bem está apenas em Deus e em nenhum outro lugar. Aí nesse capítulo fala sobre o que realmente é o bem e que só Deus realmente é bom, que todo o resto não tem a bondade 100%. Ninguém é 100% bom aqui, né? Ninguém é 100% um praticante do bem. Sempre vai ter algo ali que vai pender um pouco ali para o mal. E a gente vai usando isso, na verdade, não é porque é ruim, ou porque é o pecado, ou porque é o castigo, não. É para justamente melhorar a nossa experiência enquanto vida, porque a gente precisa ter essa comparação justamente para fazer a escolha, né? Porque senão não existiria nem a realidade. Então diz que o bem só está em Deus, né? Aí no capítulo 7, ó, o maior mal para os seres humanos é ignorar a Deus. Aí fala aqui, né, que o mal está na ignorância, porque Deus é a vida, é a criação, é tudo que há. Se você ignora a vida, se você ignora a existência, se você ignora a realidade, você está ignorando a Deus, simples, né? Não o Deus barbudo lá em cima que está julgando todo mundo e você ignora ele, porque esse é o Deus bíblico, né? Que criaram. É um outro Deus que criaram que é um demiurgo artificial.
né? Mas eles se inspiraram muito aqui, né, para colocar esses dogmas, aí alteraram algumas coisas e fala que se você ignorar Deus, ele vai ficar com ódio de você, ele vai te castigar, ele vai aquilo outro, mas não, né? O mal é ignorar Deus, mas não porque Deus vai te castigar, é porque você, sem Deus, você vai se sentir mal, porque Deus é a fonte, entende? Ele é a fonte da vida, ele é o que preenche tudo. Como que você vai negar a existência? Você está existindo agora, ah não, eu nego a existência, eu não quero a existência, mas você está aqui existindo, então é porque é para existir, certo? Aí você vai compreender melhor isso aqui, o que de fato é isso. Aí, ó, capítulo 8. Nada se perde e é por ignorância que as mudanças são chamadas de morte e destruição. Tá vendo? Ó, nada se perde. Ou seja, nada morre, certo? Nada morre. Tudo é vida. E é pela ignorância das pessoas que as mudanças, né? As mudanças de forma de vida são chamadas de morte e destruição. Por isso que nós, ermitistas, a gente não acredita na morte. A morte não existe. Tudo que existe é vida. Só muda as formas. Só isso. O que muda são as formas. Esse corpo que eu estou agora é uma veste, assim como a roupa. Uma hora a roupa fica velha, acabou. E aí eu vou ter outra. Mesma coisa é o corpo. É um veículo, certo? É um templo. Uma hora acaba e aí a alma parte para outra experiência. Pode ser que seja um outro corpo humano, pode ser que seja outro tipo de existência, pode ser que seja outra coisa, qualquer outra coisa. Entende? Vai ter várias formas de vida para que a própria consciência, né, tenha essa experiência da realidade. Então tudo que existe é vida. Assim, quando a vida surgiu, quando a existência existiu e apareceu, ela se tornou a eternidade, né? Não tinha nada, só tinha uma consciência que só observava tudo, não existia a realidade. Era só uma consciência que observava tudo. De repente, essa consciência decidiu se tornar real. É como se ela tivesse... É claro que isso não é realmente como foi. Eu tive uma experiência, mas é a minha experiência, vou compartilhar com vocês. Eu tenho que sempre deixar isso claro, porque depois chega gente falando que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui, que senão as pessoas vão acreditar e achar que é assim que funciona. Gente, eu tô falando a minha experiência e os meus conhecimentos. Você tem que saber filtrar. Como eu sempre falo, eu não sou dono da verdade, ninguém tem a verdade, e aquilo que sai da boca do homem não representa nem 10%. São níveis de entendimento. Por isso que você tem que estudar, você tem que ter suas próprias experiências, e você usa o que eu tô falando aqui como chaves apenas, chaves de acesso que você vê se vai abrir um caminho na tua consciência ou não. Se não servir, você não usa, ponto. Não estou falando, essa é a verdade. Não, estou falando que de acordo com o hermetismo, que é o meu estudo, a minha filosofia de vida, é o que me faz bem, diz isso. E eu tenho minhas experiências espirituais, eu tenho meus estados de gnose e tudo mais. E eu tive uma experiência como se eu tivesse ido para o início de tudo, da criação, e tivesse acessado essa consciência primordial, que era só um espírito pairando. Não tem isso na Bíblia, né? Um espírito pairava. Essa consciência que só observa. Ela não tem forma, ela não tem nome, ela não tem cor, ela não tem nada. É a consciência pura. E ela só observava a realidade. Porém, a realidade ainda não tinha vida. Era como se ela só olhasse para uma tela aqui, igual a vocês. Imagina, vocês é essa consciência e vocês estão olhando a realidade através de uma tela. Mas essa tela não é a existência ainda. Você está vendo através de uma tela e você está observando. E aí, de repente, você decide fazer parte dessa realidade que você está observando. Você quer se tornar ela, você quer entrar nela. E aí você toca a realidade que você está observando. E nesse momento houve um colapso de onda, né, do observador interferindo na realidade. E nesse momento, nessa experiência que eu estava, nesse momento que o observador tocou a realidade que ele só estava observando, como se fosse uma tela de cinema, houve uma fusão de consciência com a realidade e se tornou a existência.
É um negócio bem complexo que aconteceu comigo, que eu fiquei processando muito aquilo ali para entender, mas resumindo, a consciência tocou a realidade e nesse toque, ela desejou se tornar real, houve um colapso e essa explosão, como se fosse o Big Bang, né? Esse Big Bang inicial, e a consciência e a realidade se tornaram um só, que é a existência e o eterno agora. É essa eterna existência, a consciência e a realidade coexistindo ao mesmo tempo. A consciência decidiu se tornar matéria, se tornar real. E essa consciência está em mim e está em você. Nessa colisão, tudo se fundiu e virou o eterno agora. Então a gente vive na eternidade. A gente já vive na eternidade e a vida é eterna. Uma vez que a consciência se fundiu com a realidade, tudo se tornou eterno. Ponto. Essa foi a minha experiência que eu tive. Estou explicando aqui para vocês. Nunca expliquei isso para ninguém. Só ficava comigo ali, com a minha mulher e com as pessoas mais próximas ali do meu cotidiano. Estou compartilhando agora. Né? Então eu falo, filtra. Faz sentido para você? Quer pensar sobre isso? Beleza. Mas eu tive essa experiência tanto por causa das cerimônias, por causa dos meus estudos, da minha leitura. E aí as chaves vão virando e você vai compreendendo melhor. Aí você percebe, pô, realmente você... Aí é diferente quando você só lê, né? E você tem um entendimento racional. Ah, a morte não existe, tudo é vida. Tá. No nível do entendimento, da razão, você vai entender, mas você não sente. Algo ainda não fez você sentir isso, porque você ainda tem um medo da morte. Você entende racional, mas chega um momento que você sente isso, que você passa por alguma experiência que te faz sentir isso. Aí já não é mais crer. Aí já não é mais, eu acredito que não existe a morte. Eu acredito na vida eterna. Eu acredito na reencarnação. Ou eu não acredito. Enfim, chega uma hora que deixa de ser crença e se torna um sentimento. Fala, eu sei que não existe morte. Eu sinto isso dentro de mim. E aí isso é uma experiência muito mais profunda que ninguém pode dar para você. É uma coisa que vai acontecer em algum momento da tua vida. Mesmo eu falando aqui, pode ser que isso não faça sentido e não virou agora, mas em algum momento pode ser que essa chave vira. E você se torna essa consciência. Você não é só a mente, você não é o ego, você não é o corpo, você não é os pensamentos. Você é essa inteligência superior que está por trás de tudo isso, observando tudo isso e se tornou real. Quando você tem esse lapso de realidade, porque não é a todo momento, por causa do cotidiano da vida, né, do dia a dia, então você não está vivendo nesse estado, né, de nirvana, digamos assim, né, esse estado elevado. Mas em alguns momentos você atinge isso, principalmente quando você está meditando, está fazendo ali suas práticas, chega uma hora que você atinge esse grau ali de um estado que você se torna tudo e você percebe que você é o ser que está aqui e a própria realidade à sua volta. Você é o corpo, você é o pensamento e você é tudo que está à sua volta. Você está manifestando tudo e vivendo nisso ao mesmo tempo, como se fosse um sonho. No teu sonho, não é você que está ali dentro? No seu sonho você é todos os personagens que estão no sonho e o cenário. Você é tudo ali. Então é como se de fato nós fôssemos o sonho de Deus, né? O sonho de Deus, o sonho dessa consciência aqui manifestada e vivendo isso, né? E depois que a gente se, né, unificar novamente, a gente vai ter acesso a todas essas experiências e essa memória. Faz sentido? Deixa eu ver os comentários aí do que eu estou falando. Mas basicamente, pessoal, é isso. Assim, a minha experiência dentro desses meus estudos vai trazendo essa experiência. Que nem vocês viram lá eu compartilhando no grupo. Um pessoal que já está lendo, que já está tendo algumas experiências interessantes, sonhos, né, visões, imaginar coisas e ela já acontecer, que nem já teve mais de um relato da pessoa falar, pô, eu sonhei com alguém e no outro dia essa pessoa apareceu, eu sonhei que aconteceu alguma coisa e aconteceu. Por quê? Porque ela está acessando já uma consciência superior que consegue já ver o futuro e a realidade por trás dos bastidores, né? Porque a gente vive em frames, né? Que nem se fosse um filme ali, são vários takes, né? A consciência superior, ela vê todos os takes, ela vê tudo isso ali.
E a gente passa de frame em frame, né? De agora em agora. E às vezes você acessa essa consciência. E você consegue ter visões ali de coisas que podem acontecer dentro da sua realidade. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ó, tem gente que já começa com a Helena Blavatsky. Pô. E não tem problema nenhum, não proíbe ninguém, né? Cada um é cada um. Tem gente que já começa em livros ali muito avançados e pode dar umas bugadas mesmo, né? É bom ir aos poucos, né, pô? É porque tem gente que tem muita sede ao pote, já quer ir logo pro final. É como se você fosse pegar uma série de, sei lá, 10 temporadas, você já quer começar pela nona, pô. Qual que é a graça? Começa no primeiro, como é que você vai entender toda a série, né? Perde a graça, você já quer começar um jogo já do mestre final, já enfrentando logo o mestrão, e você nem passou pela jornada. O mais legal de tudo, gente, é a jornada. É isso que vocês têm que colocar. É a jornada, sabe? É viver cada momento presente para experienciar tudo isso, porque é isso que a gente leva, todas as nossas experiências, é isso que a gente leva, as experiências. Então, se você parte logo pro final, o que você vai levar? Qual foi a experiência? O mais legal é a jornada, pô, é a experiência, é o caminho. E não tem destino final, sabe? Porque depois tudo vai voltar de novo. Depois que a gente voltar a ser uma consciência só, depois de novo ela vai voltar para viver tudo de novo. E vai um ciclo sem fim, um infinito. É a realidade eterna. Flávio, ó, Flávio falou ali, ó, nunca discuto com pessoas ignorantes, né? Elas vão te arrastar para baixo. É o que eu falo, não vale a pena. Tem gente que chega ali, tem uns comentários que eu recebo, mano, tem gente que coloca até política no meio. Não vale a pena você entrar porque tem gente que você não consegue levar a consciência dela para falar com você no mesmo nível que você tá. Então o que que tem que fazer? Aí para você falar com ela, você tem que descer. Você tem que descer ao nível que ela está de consciência para falar com ela. Aí não vale a pena, não porque você é superior e melhor, mas é porque o nível de entendimento é diferente, pô. Ela tá em outra frequência. Para que você vai, né, mexer com isso? Então todos somos deuses, já que cada um é uma centelha do Criador. Exatamente, Kátia. Somos Deus aqui, né? Somos Deus em miniatura. Então todos somos deuses. O conhecimento está espalhado em várias religiões. Marcos, cada um é uma peça de um grande quebra-cabeça. Por isso que algum lugar te limitou de você acessar um conhecimento, para mim já é um sinal que não é ali. Entendeu? Alguém te proibiu, porque assim, eu posso te recomendar, falar, olha, esse conhecimento agora pode ser perigoso um pouco para você, então eu recomendo você ir por esse caminho primeiro. Mas se você quiser ir, tá tudo bem. Mas você vê muitas religiões fazendo isso? Já proíbe, né? Já fala, já coloca logo um medo, né? Não tem nem, fala, ó, vai com cuidado, né? Veja bem e tal. Mas não. Ah, Jefferson, hoje vi uma live que você tava, aquele louco tava te xingando. Você tava lá, Jefferson? Você viu? Aquele cara, meu. Eu fui lá só pra ver qual que era dele. O cara tá comentando em vários vídeos meu, te zoando. Aí eu falei, quando eu ver com esse cara, aí você vê que o cara tem um problema com ele. Aí depois eu descobri, o cara tem ranço com Hélio Couto, com Joey Dispenza, com Neve Godard, com Helena Blavatsky. Por quê? Porque ele com certeza se lascou em alguma jornada dele e excluiu tudo. Aí agora o cara mete o pau em todos esses e só ele é o certo. Né? Ele mete o pau em Hermes, né? em vários outros saberes aí antigos e ele tá com a verdade agora. Aí o cara tá lá falando que todos os outros estão errados e o conhecimento dele lá da constelação familiar e do Enneagrama é a única verdade. Aí você vê que ele tá cometendo o mesmo erro e ele acha que tá certo e que os outros estão tudo errado, falando que você é um neném ainda, você está começando agora há 10 anos, 5 anos, o que é isso? Eu tenho 30, 40 anos de jornada, sei muito mais que você. Aí você vê a soberba da pessoa, fala, meu, aí eu olhando para ele, cara, eu não quero ficar assim. Eu não quero ficar assim, passar 30 anos e ser um arrogante desse e ficar tirando o conhecimento dos outros, né? Porque ninguém tem toda a verdade. Como é que eu vou ter? Aí ele, vai estudar isso aqui, vai estudar aquilo outro aqui, porque eu já sei de tudo isso. Pá, tá, mas ninguém vai conseguir aprender tudo em uma vida só. Então a gente tem que focar em alguma coisa que faz mais sentido. Eu foquei no hermetismo. Mas para ele tudo isso é balela, tudo isso é balela, tudo é besteira. E é assim mesmo. Então você vê que até pessoas estudiosas, elas se perdem no próprio conhecimento e se torna arrogante, né? E desmerece todo o resto, né?
Aí sim, eu fui lá porque o cara tava falando tanto. Aí na hora que eu vi o comentário, eu vi que ele tava em lá. Eu falei, deixa eu entrar nesse cara aqui pra ver qual é. Aí você vê que, tipo, ainda eu falei, cara, até que você tem um conhecimento bom. Eu fui lá assistir, cara, você tem um conhecimento bom, mas por que você fica tirando os outros? Pra que isso, cara? Parece que você quer desmerecer o trabalho. Não precisa você desmerecer o trabalho dos outros dessa forma pra poder engrandecer o seu, né? Tem alguma coisa aí dentro de você. E ele, não, que é isso, que é aquilo outro, que eu já passei por muita coisa, blá, blá, blá. E você é o Didi do hermetismo, fica contando piada aí na internet e fazendo os outros rir. A gente fica aqui rindo da sua cara. E eu tô falando, legal, que bom que eu tô te fazendo rir, pô, legal. Você tem um conhecimento bacana, você tem uma sabedoria aí, e eu tô aprendendo, né? Aprendo também, eu aprendo de todos os lados, né? E não desmereço nenhum conhecimento. Agora, você vai no perfil dos outros, fica lá xingando, cara, você tá parecendo alguém da quinta série, tá fazendo bullying com os outros porque você não concorda com o conhecimento que a pessoa tá compartilhando, sabe? Então você vê que isso está em todo lugar, isso é uma coisa do ser humano mesmo, e a gente tem que se policiar o tempo todo, até eu mesmo, né? De não deixar essa soberba subir a cabeça, né? E desmerecer todos os outros. Ô, oh, Lucas, sonhei que meu amigo me pagava, no outro dia ele me pagou, que maravilha. Aí é sim, pô, tá vendo? Aí você criou, já manifestou isso aí. Lidiane, sobre meu sonho, achei que era loucura minha. É, então, sonhos, eles revelam muita coisa sobre o que está acontecendo conosco e é a gente que vai decifrando. Você é luz, me iluminou muito e me energizou. Então, é isso que importa, né? Se está fazendo bem, está ajudando, esse é o propósito. É claro que a gente não vai ajudar todo mundo, nem tem como, né? Nem Jesus, nem Buda, nem Krishna conseguiram isso. Quem somos nós, então? Mas a gente faz a nossa parte, né? Ajudando ali quem é possível através do que a gente compartilha e não atrapalhando a nossa jornada, porque eu sempre sou disso. Eu não estou ajudando porque, né, eu gosto, porque eu quero e tal. É porque eu estou no momento que eu sinto que isso não vai me prejudicar. Eu estou transbordando esse conhecimento depois de muito tempo guardando só para mim, pronto. Então não me atrapalha, né? Eu me programando com as minhas coisas, horário certo, estou compartilhando, né? E assim a gente vai caminhando. Então tem um momento certo até de compartilhar, certo? É, então, o cara tá ele falando que eu tava passando vergonha na internet, né? E é o que eu falei ontem na live. Eu falei, eu me preparei mentalmente para esse tipo de situação porque eu já sabia que isso podia acontecer. E então isso não me afeta, né? Eu fui lá ver qual que era do cara para entender, né? Por que que esse cara tá com essa raiva, né? Aí eu entendi, o cara tem algum problema ali das experiências que ele teve com o Hélio Couto. Engraçado que ele mete o pau no Hélio Couto, mas ele mesmo falou que foi aluno do Hélio Couto por 18 meses. Então o cara tem alguma coisa ali que deu errado e aí o cara culpa o Hélio Couto. E aí ele mesmo tá falando lá que ninguém tem culpa das nossas coisas. O cara é muito contraditório, porque ele fala que passou 18 meses estudando com o Hélio Couto, e agora o cara tem ódio do Hélio Couto e de vários outros que é dessa vertente hermética, né? E o cara, pronto, colocou todo mundo na mesma caixa e mete o pau. Por quê? O cara tem algo mal resolvido nele mesmo. E aí ele tá lá, né, fazendo constelação familiar e consciência sistêmica para ajudar os outros. E ele tem várias coisas mal resolvidas. Então você vê que, né, a pessoa às vezes não consegue enxergar as próprias falhas e faz o quê? Projeta no outro. Né? Isso Carl Jung fala, o psicólogo analítico, né? Quando a gente vê muitas falhas ali e tá sempre apontando a falha do outro, é aquilo lá, você tem um dedo apontando pro outro, tem três para você. Você tá se incomodando tanto com o que os outros estão fazendo, tá sempre apontando as falhas, você tá falando de você, tem alguma coisa em você mal resolvida que isso te incomoda. Por quê? Por que o cara se incomoda tanto com meus vídeos, cara? Não faz o menor sentido. Então eu fui querer entender, eu gosto de entender. Não porque eu fiquei com raiva, mas eu falei, mano, eu quero entender esse cara. O cara tem 70 anos, meu. O cara tá se incomodando com um jovem de 30 e poucos anos que tá compartilhando um conhecimento em vez de estar fazendo besteira aí, compartilhando esses negócios que a gente vê por aí na internet, um monte de realmente porcaria que não leva ninguém a nada, não agrega em nada, e o cara tá se incomodando com isso por quê, pô? Aí depois eu entendi, tá explicado, o cara tem problema com o Hélio Couto, né? E com vários outros dessa vertente, porque provavelmente ele fez alguma merda, ou não foi reconhecido, enfim, não sei, não importa, né? Mas o cara fica aí, né? Tirando barato dos outros e falando que todo mundo tá rindo, tá fazendo uma piada. Mas enfim, nem vamos mais falar nisso aqui, né? Ficar dando ibope pros outros, não. Vamos focar aqui.
Ó, mas continuando aqui, ó, nos outros capítulos que eu tava falando, ó. Eu tinha parado aqui no capítulo 13, né? Falando aqui, ó, do corpus hermético. Nada se perde e é por ignorância que as mudanças são chamadas de morte. Aí no capítulo 14 fala sobre a intelecção e a sensação, né? Então fala sobre o intelecto e os sentidos. Depois no capítulo 15 fala sobre a chave, as chaves mestra, né, da mente. No capítulo 16 fala da inteligência de Nous, que é aquilo que se comunicou com Hermes. Depois fala sobre a inteligência comum. Depois aqui sobre o renascimento e sobre a regra do silêncio. Então fala muito sobre a importância do silêncio, que inclusive ninguém sabe o verdadeiro nome de Deus, exceto o silêncio. Né? Deus tem muitos nomes e nenhum ao mesmo tempo. Ninguém tem um nome de Deus. Né? Aí eu vejo alguns movimentos falando, não, que esse nome de Deus está errado, que o nome de Deus é Yahô, que o nome de Deus é Tetragramaton, é Yahvé, é Yod, He, Vav, He, ou enfim, ninguém tem acesso ao nome de Deus. São interpretações, são vários nomes que ele se manifesta e revela, mas só o silêncio realmente é que sabe o nome de Deus, porque ele é impronunciável. Aí depois aqui, ó, no outro capítulo fala sobre a saúde da alma. Depois ali de Asclépio para o rei Amon. Então você vê que vai passando um conhecimento para outro. Primeiro foi de uma divindade para Hermes, que é chamado de Poimandres. Depois de Hermes para Asclépio. Depois de Asclépio para o rei Amon. E aí, mais para o final aqui do livro, fala sobre os entraves que são gerados na alma e que são decorrentes do corpo. Depois tem o discurso de Asclépio e a iniciação e a pupila do mundo. Então aqui, ó, é o glossário, os títulos desse livro. Então quem, né, quiser ler, fica à vontade, vai lendo ali, é como uma Bíblia, e é como o Bhagavad Gita, que vai falando de passagens, né, e um ensinamento ali que foi passado de boca ao ouvido. Então, Flávio, ó, a questão da constelação familiar. Eu já ouvi também vários relatos, né? Que também é uma coisa perigosa também, é meio duvidosa, é meio polêmica ali quem criou por trás. E aí você viu que eu comentei lá sobre isso. Eu falei, me fala, eu comentei lá para ele, me fala mais sobre constelação familiar, de onde surgiu, como que foi isso. Não falou muito. Mas tem várias coisas. Constelação familiar é uma ferramenta também. Mas eu já vi alguns relatos também que você acaba acessando coisas também perigosas que talvez você não possa estar preparado. Assim como o Cabala também, como alerta. Às vezes você não está preparado para acessar esses conhecimentos do corpus hermético, da Kabbalah. Enfim, todo conhecimento que você acessa, ele pode trazer alguma consequência que você não está preparado. Até porque você vai estar acessando camada de você mesmo, né? Então, é por isso que entra o autoconhecimento. Você está pronto para ver certas coisas? Né? São várias ferramentas, são várias tecnologias, são vários tipos de terapia. Mas o principal é você ter um autoconhecimento de si mesmo e não deixar ninguém te impor e falar que você tem que fazer algo. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que tomar isso, você tem que ler aquilo. Não. As pessoas falam, olha, esse conhecimento traz isso, essa terapia acontece aquilo, essa medicina acontece isso, e você, com a sua sabedoria, certo? Com o seu entendimento, com a sua consciência, com o seu livre-arbítrio e a sua responsabilidade, é você que decide. E ninguém tem culpa e responsabilidade de nada. Você é adulto, você que decide e você assume teus BO. Entende? É isso. A gente não está falando com criança, então é você ter consciência dos teus atos e pronto. Caibalion é fraquinho aí, ó. Eu não sei se ele chegou agora, é o que eu tava falando no começo, né? Que o pessoal usou o Caibalion. Cara, é o início, é a base, né? Caibalion é a base. Se a pessoa não tiver a base, como é que ela vai se aprofundar? O povo sempre, meu Deus do céu. É claro que é a base. Tem gente que, para muita gente, é bem complexo. Então, o corpus hermético, é claro que ele fala mais sobre o hermetismo, porque o Caibalion é um compilado que vem ali das tábuas de esmeralda, dos estudos, dos iniciados, e traz isso para poder chegar na população, porque esses conhecimentos antes era só de ordens secretas, ocultas, da elite. Então ele foi compilado, assim como a própria Bíblia, né? A Bíblia também é um compilado de saberes, né, milenares para transmitir para a população através de uma forma ali mais simples e didática.
Mas para muita gente o Kybalion já é complexo de se entender. Só que a pessoa vai entender isso aqui, aí ela vai para Corpus Hermético, ela vai para Kabbalah, ela vai para Teosofia, ela vai para Helena Blavatsky, ela vai para o Papus, ela vai para Eliphas Levi, né, Dogma e Ritual de Alta Magia, enfim. Aí vai abrir os caminhos dela e aí ela segue a jornada. E ela vai acessando as camadas de acordo com a própria consciência dela. Mas tem que ter um começo, né? Tem que ter um começo. Ninguém começa na escola já ali no ensino fundamental, né? Você começa no primário, depois ensino médio, ensino fundamental, médio, faculdade, pós, doutorado e assim vai. Então, Flávio, tá vendo? É o que eu falo, sempre vai vir essas pessoas assim, já tirando, isso é fraco, isso não é nada, isso é besteira. Cara, o que importa é se faz sentido ou não. Você consegue colocar os princípios herméticos em prática na tua vida? Porque se você ficar só na masturbação mental, do que tá certo, do que tá errado, do que é verdade, o que não é, quem foi que escreveu, quem não foi, quem que é o autor, cara, a verdade é foda-se, tá? Essa é a verdade, foda-se. Você consegue aplicar na tua vida? Faz sentido para você? Você consegue realmente executar essas coisas, seja do corpus hermético, seja da Kabbalah, seja do corpus hermético, seja da teosofia, seja da ordem secreta, não interessa, da Golden Dawn, o que você aplica na tua vida é sobre isso. Por isso que aqui é hermetismo prático, é aquilo que funciona na vida prática. O que não funciona a gente exclui. Pronto, acabou. Agora, o que é básico, o que é avançado, o que é verdade, quem é um autor, quem não foi, cara, aí você pesquisa, aí você vira um historiador, porque aqui a gente não é historiador que vai buscar só a história, por história. Eu quero saber do que vai funcionar na minha vida, o que faz sentido, o que me ajuda a mudar a minha realidade. É isso. Tá ajudando a mudar a tua realidade? Ótimo. Assim como a Bíblia, que nem tem gente que fala, só a Bíblia que tem a verdade, vai lá comentar. Nenhum livro presta, só a Bíblia. Eu falo, parabéns, é isso aí. A Bíblia está te ajudando, então siga os mandamentos e pronto, tá resolvendo a tua vida, é bom para você? Ótimo. É isso que importa. Cada um vai encontrando o teu caminho, porque muitos caminhos levam para o divino. Se tá surtindo efeito na tua vida prática, ótimo. Agora, se você fica aí só filosofando, só masturbando a mente, né? Só aí querendo se achar melhor que os outros porque você teve acesso a um conhecimento mais superior, mas a tua vida ainda é uma bosta? Cadê? Como que tá a sua vida? Aí nada adianta, nada adianta. É sobre isso, prática. Colocou em prática, está funcionando? Entendeu realmente como é que funcionam essas coisas? Saiu ali do mundo da fantasia, né? Só das imaginações? Porque o mental é o primeiro princípio. Mente, beleza, mas e depois? A sequência de tudo isso para acessar outras camadas e manifestar a realidade. Você já praticou Goetia? Já. Já pratiquei Goetia e o único Daimon que eu trabalhei foi o Gusion. Mas não vou entrar muito em detalhes nisso. Mas ele me abriu muitas portas também e me deu muitas revelações. Inclusive falando de revelações aqui, ó, eu tava falando aqui que eu queria trazer algo aqui, ó, vou trazer aqui algo pessoal aqui, ó. Alguns símbolos que vêm em sonhos, que é o que eu falo. Quem começa a se adentrar ali nos mistérios, no ocultismo, seja pelo Kabbalah, seja pelo Corpus Hermético, pelo Kybalion, seja pela Teosofia, Doutrina Secreta, Eliphas Levi, Papus, Blavatsky, Aleister Crowley, não importa. Você começa a ativar camadas do teu inconsciente. E aí, em sonhos, você vai começar a ter visões. Você vai ter sonhos diferentes. Você vai ver que os sonhos, eles não são... Você vai ter vários tipos de sonhos, né? Que o Carl Jung também fala dessas camadas diferentes de sonhos, né? Que tem sonho que é só lembranças mesmo, é memória. Tem sonhos que são acesso ao inconsciente. E tem sonhos que pode ser acesso a outras realidades. Então, assim, você vai ter sonhos que você vai sentir que é muito mais que sonho. E às vezes vem revelações nesse sonho. Só que é você que vai ter que decifrar esse sonho. O sonho é simbólico.
Aí entra outras ferramentas também que são de oráculo, que pode ser tarô, pode ser búzios, pode ser runas, né? Enfim, aí tem outras tecnologias para você traduzir a simbologia dos teus sonhos, certo? Aí aqui eu vou mostrar alguns símbolos que já veio em sonho, que alguns eu levei anos, às vezes, ali para ir decifrando, e vou anotando, e vou voltando, e cada vez eu vou acessando uma camada. Por exemplo, isso aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui, se não vai forçar muita luz. Ó, eu tive... Primeiro veio essa imagem aqui, ó, no centro, né? Essas bolas aqui. Que eu senti que eu estava transitando ali em várias camadas e tinha várias bolas. E depois eu fui meio que fazendo umas correspondências dos estudos e fui anotando, né? E na minha compreensão eu fui entendendo que o centro ali era a parte consciente da minha mente aqui, né? Consciente. Aí depois acessa ao subconsciente. E acima tinha a supraconsciência e embaixo a infraconsciência. Que são camadas abaixo e camadas acima. E que quando você chega... Então eu cheguei em uma parte bem profunda, que foi até uma época que eu fiquei bem isolado, estava meio até com depressão, que eu acessei uma camada bem profunda mesmo. E acessei alguns contatos ali em sonhos, né, de seres um pouco densos. Mas depois isso me elevou para uma outra camada superior e até eu voltar para o centro. Então, assim, até hoje eu vou codificando essas imagens, que é como se fosse a minha própria consciência transitando. Então, essa imagem ela veio de várias formas. Na verdade, a primeira forma que ela veio foi assim, ó, num sonho. Essa imagem, por exemplo. Aí veio no sonho, eu desenhei, depois que eu acordei. Falei, mano, que porra é essa? Né? Aí eu fui estudando, fui analisando, fui refletindo, e aí essa informação ela vai vindo, né? Você vai se perguntando, o que que é isso? O que isso significa isso? O que isso quer falar para mim? E aí nessa primeira vez que veio, na minha compreensão é que a minha centelha estava presa ali dentro, né? De um local que não estava deixando eu expandir para outras camadas, né? Para outras dimensões, né? Porque a consciência ela vai transitando entre dimensões, certo? E camadas de compreensão. Então, na época eu compreendi isso, quando começou ali. E aí depois eu fui, né, tendo outros e foi meio que libertando. Aí tem essa imagem que era como se fosse mais fluido, que eu fui, né, transitando em outras dimensões e tendo acesso a camadas ali de compreensão, que inclusive depois aqui tem o acima e o abaixo, ou direita e esquerda, né, mas que na verdade, né, não tem direita, esquerda, nem cima, abaixo, que tudo é uma coisa só, que até quando eu pegava, aí uma vez eu peguei e falei, putz, se eu pegar isso aqui e dobrar, na verdade isso aqui tudo vai para o mesmo ponto, né, ó, e volta para si mesmo, ó, como se fosse realmente ali a consciência infinita transitando. Então eu tive essa compreensão que tipo, eu estava preso numa dimensão e depois eu consegui libertar a minha consciência, né, para viajar entre dimensões de compreensão da realidade e voltar para o ponto central, né? Mas isso é uma compreensão minha. Isso serve para você? Não. Isso aqui é um sonho meu, isso aqui é um símbolo que veio para mim e eu fui refletindo, né, e meditando sobre esse símbolo que para mim representou a jornada da minha própria consciência e da alma em várias dimensões diferentes. Então eu acessei uma compreensão da minha consciência, como ela se move, né? E aí tem vários outros símbolos aqui, ó. Tem esse símbolo aqui, né, ó. Tem esses aqui, olha só, vai um monte de símbolo. Então, assim, quando vocês tiverem um sonho, anote, escreva, desenhe o que vem para você. Às vezes, quando você vai meditar também, ó, faz uma meditação, às vezes, olhando para o sol de manhã, cerrando o olho, sabe? Cerrando o olho bem devagar assim, que às vezes parece que você consegue ver até os átomos. Você olha para o sol de manhãzinha, né, que tá fraco, você consegue olhar. E aí você vai ver alguns sinais, umas imagens aparecer. Aí você pega e desenha esses sinais que aparecer para você, sabia? Porque ainda mais do sol. O sol vai te mandar informação, porque o sol é uma divindade, né? E aí você olhando para o sol e cerra os olhos, às vezes você pode até colocar um pouco de água. Coloca um pouco de água nos olhos, né, para poder vir os raios ali através da água. E vai formar, e você olhando assim, vai formar uns desenhos. E aí você vai anotando esses desenhos, porque são informações codificadas, né? E você vai meditando sobre aquilo, né? Ó, esse aqui também. Aí quando eu fiz lá ali perguntaram ali da Goécia. Quando eu fiz um ritual de invocação da Goécia, que eu falei com o Daimon Guzion. Guzion, ó, esse é o símbolo aqui, ó, do Guzion, tá? É um Daimon. Um dos 72 Daimon da Goécia. E aí ele me revelou
o desenho completo que vinha nos meus sonhos. Aí esse aqui foi o desenho completo que depois eu descobri, sabe o quê? Que era o Raziel, é um arcanjo. Depois eu descobri que Raziel veio em alguns sonhos, porque Raziel, inclusive, foi quem revelou a Cabalá lá para Abraão, né? Raziel. E eu nem sabia quem era esse anjo. E veio esse nome. Depois que eu vi essa imagem, desenhei, olhei para ela através de um copo com água e uma vela acesa, veio um nome para mim na minha cabeça, Raziel. Raziel. Aí eu fui pesquisar o que era Raziel. Eu nem sabia que tinha um anjo com esse nome na época. E é um anjo. Né? Pesquisa aí depois pra você ver até a categoria de Raziel. Raziel tá abaixo só de Metatron. Né? Que Metatron é um dos arcanjos mais superiores ali, próximo, né, do Tronos. Raziel vem logo abaixo. E aí veio Raziel, que é como se fosse ali o anjo, né? Meio que um arcanjo da razão superior. E aí vários os desenhos, né? Ó, esse aqui também. Isso aqui veio também sonho, eu desenhei, ó. Que é como se fosse ali o início e vai descendo a consciência e se fragmentando. E é como se fosse, aqui fosse as divisões das almas. Né? Tipo uma árvore, né? E aí quando fala esse negócio de almas gêmeas ou fazer parte de uma mesma corrente de almas, às vezes, por exemplo, você está aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo é a alma fragmentada. E aí em cima aqui são os deuses, anjos e assim vai, né? E foi se descendo. Né? Ou foi se expandindo, se espalhando, enfim. Mas às vezes, por exemplo, você tem ali, tem várias correntes aqui, ó, diferente. Aqui são 12, certo? Às vezes você, a sua alma faz parte dessa corrente aqui, ó. Faz parte de uma corrente. Vamos supor que seja a corrente de Buda, certo? Então você vai se conectar mais com os ensinamentos de Buda, porque essa parte aqui é de Buda. Ah, a outra é de Cristo, a outra é de Krishna, a outra é de Hermes, a outra é de Moisés, a outra é de Abraão, enfim. São correntes de almas do qual você faz parte. Só que, como descobrir qual é a minha? Você que vai descobrir por conta própria. Conforme você vai estudando, você vai se identificando, você fala, pô, minha alma se conecta mais com isso aqui, com essa corrente. A minha se conecta com a corrente de Tote, corrente de Hermes. Eu estudo várias outras coisas de outros autores, mas não sinto tanta conexão como no hermetismo. Então foi por isso que eu me encontrei. É o seu? Não, talvez seja. Mas foi onde eu me encontrei. A minha alma se conecta com essa corrente hermética. Mas eu estudo vários outros e aprendo com os outros. Mas aí eu trago, né, para dentro da visão hermética. Então esse desenho veio também na época, eu não entendi nada, só desenhei e depois fui refletindo. Ó, isso aqui, ó, eu tenho até a data, deixa eu ver. Ó. Isso aqui veio, esse desenho veio, ó, 21/9/2020. E aí eu fui meditando, falei, pô, acho que isso aqui representa, né, a alma mundial, né, a alma do mundo, do universo que foi se dividindo e foi descendo e se fragmentando em vários. E aí são várias coisas aqui, pô. Ó, esses símbolos aqui eu vi olhando pro sol, não sei se dá pra ver, ó. Parece letras hebraicas, sei lá o quê. E são várias coisas. Então isso aqui é bem particular, tá? Tô compartilhando aqui com vocês, mas é algo bem particular meu. Só pra vocês entenderem um pouco e vocês começarem a fazer. Como eu tô recebendo relatos de pessoas já sonhando e vendo coisas, vendo sinais, anota tudo e guarda pra você. Isso é sobre você mesmo, tá? É o seu inconsciente falando com você. Então você salva, você escreve, você desenha, tenha um diário, né? Escreva os teus sonhos, né? Eu tenho um diário aqui também, ó, que eu escrevo, ó. Eu tenho um diário, tá vendo? Que eu vou escrevendo sonhos, experiências, relatos, né? Desenhos, enfim. É você conhecendo a si mesmo, porque tá tudo dentro de você. Mas você tem que se observar, você tem que estar presente e você vai anotando. E os conhecimentos são chaves de acesso, seja o Kybalion, seja o Corpus Hermético, seja a Kabbalah, seja a Goética, seja a Telema, seja a Teosofia, seja qualquer coisa, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer hoje. Ó, já passou aqui 1 hora, acabou de dar 1 hora e 2 aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário, que eu vou falando, às vezes eu nem vejo mais os comentários. Deixa eu dar uma olhada, ver.
Bom, pessoal, é isso. Então, ele perguntou ali se eu já estudei Cabalá judaica. Não, Cabalá hermética só. Venho estudando, me aprofundando na Cabalá hermética. Beleza, então, pessoal. Obrigado a todos aí. Quem não segue, segue o perfil. Quem não faz parte do grupo ainda, quiser acessar o nosso grupo de estudos ali e se aprofundar no Kaibalion, tá? Primeiro. Link tá na bio. Se não conseguir entrar, chama no PV. Quem não tem o livro, pode comprar. Também link na bio. Ou eu mando o PDF se quiser também. Né? E o propósito aqui desse perfil é falar sobre hermetismo e principalmente os princípios herméticos, que é a base para a gente usar no nosso dia a dia. Né? Esse é o propósito desse perfil, o hermetismo prático, para a gente conseguir viver uma vida melhor colocando em prática ali os princípios herméticos. Beleza? Então, obrigado pela presença de todos e até semana que vem, tá? Live agora só segunda-feira às 19h19. Boa noite, pessoal.